Meus pais e Dan voltaram mais cedo do que eu pensava. E dessa vez eles queriam dinheiro. Isso não surpreenderá algumas pessoas que comentaram em meus posts anteriores, porque meus pais fizeram exatamente o que disseram que fariam. Ou seja, queriam meu dinheiro ou minha assinatura. Eu esperava as falas clássicas de narcisistas dizendo que eu devia a eles, ou me dando algum tipo de bobagem socialista de compartilhar a riqueza. Mas isso era apenas minha imaginação correndo solta. A situação que se seguiu foi um pouco semelhante a essa. Mas muito mais branda, acho que se pode dizer. Eles parecem saber que não devem me pressionar muito agora. E o objetivo principal era a piedade. Tudo começou quando meus pais entraram em contato comigo recentemente pelas mídias sociais e pediram um encontro em um local público de minha escolha. Isso parecia uma armadilha. Mas eu não estava com medo. Na verdade, me diverti. Eles sabem que não podem mais se meter comigo. Portanto, eu só podia imaginar o que eles queriam dessa vez. Escolhi um restaurante local que talvez tenha o nome de uma azeitona e um jardim, e nos encontramos lá. Dan estava com eles. Mas ele manteve a boca fechada, na maior parte do tempo. Nós nos cumprimentamos de forma estranha, pedimos alguns drinks e depois fomos direto ao assunto. Meus pais me imploraram para ajudar Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele pudesse finalmente se mudar. Aparentemente, o crédito do Dan não é muito bom. Puxa, por que será? Será que é porque a esposa dele o enfia em um buraco com frequência? Bem, eles pediram que eu ajudasse fornecendo algum capital ou sendo fiador do apartamento e ajudando a pagar o aluguel. Eu simplesmente disse não a ambos. Foi então que Dan se manifestou com raiva e gritou comigo, dizendo que eu tinha muito e não tinha uma família para sustentar como ele. Ele precisava da minha ajuda, e eu deveria estar poupando dinheiro para a família dele, já que eu mesmo não tenho uma. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando precisei da ajuda deles. É isso mesmo. Eles estavam apontando e rindo de mim por ser um sem-teto. Ou deveríamos voltar um pouco mais para minha infância. Eu adoraria me aprofundar nisso com muitos ouvidos para escutar ao nosso redor. Minha mãe segurou minha mão e implorou para que eu não falasse nada daquilo. Meu pai e Dan apenas desviaram o olhar e não disseram nada. Tenho certeza de que eles queriam dizer algo como costumavam fazer comigo, mas seguraram a língua. Perguntei se eles achavam que eu era rico ou algo assim. E seus olhares diziam tudo. E quando eu disse que não tinha esse dinheiro, eles olharam para mim como se eu fosse um servo nos faróis. Falei sobre o quanto eu havia conseguido economizar para pagar a entrada da minha casa e como eu tinha que viver e trabalhar para economizar tanto dinheiro tão rapidamente. E depois como gastei quase tudo no pagamento da entrada da minha casa. Ainda estou em recuperação financeira. Eu tinha uma renda mensal de sobra, sim. Mas a maior parte dela estava indo direto para minha poupança. Perguntei ao Dan qual era o salário anual dele. Quando ele me disse, eu ressaltei que, na verdade, era um pouco maior do que o meu. Em seguida, fiz uma análise matemática aproximada na frente dos meus pais sobre como cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, alimentação e outras contas. E, no máximo, sobram 30% para eu colocar na poupança. E preciso desse dinheiro para me recuperar a tempo. E preciso ter certeza de que tenho economias para recorrer a elas. Meu caminhão é dos anos 90. Se ela quebrasse, eu precisaria de dinheiro para consertá-la ou substituí-la. E há outras coisas para as quais é preciso ter um fundo para dias chuvosos, como consertos domésticos, médicos, impostos, advogados ou qualquer outra coisa em geral para a qual você precise de dinheiro rápido quando houver uma despesa inesperada e repentina. Portanto, como você pode ver, eu simplesmente não posso poupar dinheiro para o Dan. E também me recuso a ser fiador de qualquer coisa, pois isso me deixaria no gancho por qualquer conta que Dan não pudesse ou não quisesse pagar. Então, eu disse que, provavelmente, foi por isso que meus pais não foram fiadores do apartamento do Dan há muito tempo. E minha mãe começou a chorar de novo. Eu estava praticamente um passo à frente deles em tudo isso. Não sou um caixa eletrônico e não sou um tolo. E afirmei isso na cara deles. Eu esperava que meu pai ficasse com raiva de mim, como sempre faz. Mas dessa vez ele simplesmente, bem, não ficou.
Eu sabia que esse homem explodiria comigo pela menor provocação de não permitir meu irmão durante toda a minha vida. Mas, dessa vez, ele simplesmente não fez isso. Não havia nem mesmo uma careta em seu rosto. A única maneira de descrever o olhar que ele tinha era de arrependimento e derrota. Talvez arrependimento por ser um pai de merda. Ou talvez arrependimento porque ele não pode mais me intimidar. Quem sabe? De qualquer forma, meus pais não podiam discutir comigo e eu não estava disposto a lhes dar dinheiro algum. Dan simplesmente se levantou e disse que tudo aquilo era uma perda de tempo para eles e que estava indo embora. Minha mãe começou a se desculpar por ele, mas Dan ainda queria ir embora. Então, só para matar a saudade, ofereci a eles uma rodada de sopa e salada ilimitadas enquanto estávamos todos lá. Acho que eles não podiam recusar comida de graça, pois ainda não tínhamos pedido nada além de bebidas, e eles ficaram. Eu me esforcei para falar sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Dan permaneceu quieto e estava comendo ou olhando para o celular. Mas meus pais conversaram comigo sem jeito. Eles contaram que haviam se filiado recentemente a uma igreja cristã local. E que já estavam frequentando a igreja há 2 semanas. Eu disse, que bom para eles. E é claro que eles começaram a tentar anunciar que gostariam que eu fosse também. Eu simplesmente disse não, obrigado, e eles foram espertos o suficiente para não insistir mais. Quando a refeição terminou, Dan deixou $10 na mesa para a gorjeta e saiu sem dizer mais nada a mim ou a qualquer outra pessoa. Minha mãe simplesmente desculpou seu comportamento e nos separamos. Foi só isso. Não foi tão dramático quanto eu imaginava que seria. Mas isso ainda é muito melhor do que como as coisas costumavam ser com meus pais e meu irmão. Quanto à cunhada. Bem, ela tem reclamado regularmente online sobre meus pais. Ela realmente parece não gostar do fato de não ser a abelha rainha da casa deles. E acho que seu tóxico está finalmente chegando até eles. Por que outra razão eles estariam tão desesperados para voltar a rastejar para mim? Na verdade, a cunhada quer que meus pais se mudem para um trailer, como eu tive que fazer para ter espaço na casa. E sempre lhe dizem, não. Mas ela parece ter um grupo de pessoas que pensam como ela. Porque, de vez em quando, recebo mensagens de pessoas que não conheço e que querem me criticar por não ceder minha casa para a cunhada. Não me preocupo mais em discutir com essas pessoas. Simplesmente bloqueio e sigo em frente. Embora houvesse um troll persistente que tinha meu número de telefone. E eles ligam sempre de um número diferente. Sim, parece ser a mesma pessoa que me ligou para dizer que eu precisava dar lugar a um verdadeiro pai de família como Dan. Mas não estou nem aí. As ligações, no entanto, parecem ter diminuído, ou até mesmo parado. Porque eu deixei claro para essa pessoa que ela só estava me divertindo se continuasse com isso por tanto tempo. A última vez que ligaram foi no início do mês. E, desde então, não se fala mais nisso. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!